Olá a todos, você que está conectado pelo Adventistas Brasil ou que está nos acompanhando pelo canal CPB Editora, seja muito bem-vindo, boa noite para você que está em casa ou que de repente está na igreja ou em qualquer outro lugar, seja muito bem-vindo à Semana do Espírito de Profecia. Finalmente chegou o dia, né? A gente estava na expectativa e nós estávamos acompanhando aqui enquanto estávamos em contagem regressiva e tinha várias pessoas de muitos lugares do Brasil aguardando a gente começar a nossa live. E olha, vai ser uma jornada em que nós vamos estar todos os dias aqui, de hoje até sexta-feira, dia 3 de novembro, a cada noite, com mensagens especiais sobre um tema muito importante que a gente vai detalhar logo mais para você. Então, que honra estar com vocês. Se você está aí com algum amigo ou conhece algum amigo que de repente ainda não está conectado, envie o link para ele aqui, desses dois canais, ou Adventistas Brasil ou CPB Editora, para que essa pessoa possa ser abençoada também por esse conteúdo maravilhoso que nós teremos aqui. Eu não estou sozinho aqui no estúdio, a gente está apresentando o programa direto dos estúdios da Casa Publicadora Brasileira e eu tenho a companhia de um amigo muito especial, pastor Vinícius Mendes de Oliveira. Tudo bem, pastor Vinícius? Tudo bem, pastor Márcio, que alegria estar com você aqui e com essa turma querida que está acompanhando a gente para a Semana do Espírito de Profecia, que nós estamos começando hoje. Como você disse, Tonete, uma expectativa muito grande, a gente sabe da importância desse tema, a gente sabe que é por meio do dom de profecia que Deus se comunica com a sua igreja, que Deus nos dá revelações especiais, que Deus fala ao nosso coração, orienta a nossa vida. E nessa semana especial vamos falar sobre o grande conflito, e você sabe da importância ainda maior desse tema, né? O grande conflito, para nós, não é só um livro, não é só o nome da série de livros que explicam a Bíblia. O grande conflito é uma doutrina, é uma crença bíblica que nos ajuda a entender a vida, nos ajuda a entender a história da redenção, o plano de Deus, o amor de Deus. E é sobre isso, o grande conflito, que nós vamos tratar ao longo de toda essa semana. E você precisa estar conosco, você não pode perder, você já sabe. A cada dia, às 8 da noite, nós vamos estar juntos aqui, coladinhos com você. E você, como o pastor Tonete disse, por favor, compartilhe esse link. Para quê? Para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem tão especial que nós estamos preparando assim com muito carinho para que as pessoas entendam o plano de Deus e o amor de Deus. Muito bem, olha, eu estou muito feliz porque olhando aqui nas interações, nós temos pessoas lá de Goiás, de Rio Verde, né? Goiás, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Osasco, São Paulo, mais pessoas aqui ó, de Minas Gerais, Mata Verde, Macapá, olha só, Belém, lá no Pará, temos gente aqui, olha só, de Pernambuco também, São Luís, lá no Maranhão, pessoas da Bahia, de outros lugares aqui de São Paulo, enfim, que bênção a gente poder contar com o apoio, com o seu apoio, né? E como o pastor Vinícius destacou, será uma oportunidade única de a gente entender mais amplamente o dom profético, o ministério de Ellen White, né? E também a missão da igreja. Claro. Né? Mas nós queremos destacar algo muito importante aqui. Por trás de todo esse programa, pastor Vinícius, que foi preparado com muito carinho pela igreja, e vale a pena a gente ressaltar que não é só no Brasil que isso está acontecendo, né? Há mobilizações também nesse sentido, programas sendo realizados em outros países da América do Sul, de modo que será uma grande bênção, não só no nosso país. E existe alguém que está cuidando dessa programação que foi preparada, como nós dissemos, com tanto carinho. E eu creio que nós já estamos com o idealizador dessa iniciativa, o pastor Adolfo Soares, que vai entrar ao vivo com a gente e vai poder comentar um pouquinho sobre os objetivos, né, dessa iniciativa. Já temos o pastor Adolfo na linha. Pastor Adolfo, boa noite, suas boas-vindas aqui aos nossos espectadores
e fala um pouco para a gente também sobre os objetivos da Semana do Espírito de Profecia que a gente está realizando pela primeira vez aqui no Brasil. O senhor nos escuta? Pastor Tonete, boa noite. Pastor Vinícius, boa noite. Boa noite, amigos que nos acompanham em todo o Brasil. Eu também aqui, muito emocionado, vendo pessoas de vários lugares, irmãos, irmãs, jovens, estudantes de teologia. Esta semana tem o objetivo de fortalecer a nossa fé na voz profética, que está no Antigo Testamento, que está no Novo Testamento e que se manifestou na vida e na pessoa da senhora Ellen White. E nesta semana, como já foi anunciado pelo pastor Vinícius, vamos tratar de um tema extraordinário, que é o grande conflito. O livro Grande Conflito, a teologia do Grande Conflito e tudo aquilo que está nos bastidores. O que é a teologia do Grande Conflito? Quem que é a autora do Grande Conflito? Qual é o livro Grande Conflito? Qual a história do Grande Conflito? Onde que entra o amor de Deus no Grande Conflito? E também qual é a missão da Igreja de Deus no Grande Conflito? Olha, será um banquete teológico, bíblico espiritual extraordinário, você não pode perder. Ô, pastor Tonete, você mencionou que esse movimento sul-americano, é verdade. Estamos tendo esse movimento em todos os países que compreendem a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse movimento está na Bolívia, aliás, eles estão fazendo um simpósio nesse final e início de semana. Temos a Bolívia, Equador está lá forte também, é um movimento fortíssimo no Chile, na Argentina, no Peru, em todos os lugares, Uruguai, Paraguai, que compreendem a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento está avançando e as pessoas estão com muita sede de conhecimento, pastor Tonete, pastor Vinícius, de informação, porque as pessoas sabem que este alimento espiritual que está sendo oferecido é importante. Algumas ênfases em alguns países são sobre escatologia, em outros lugares está se falando sobre família, que é o caso do Chile, mas tudo da perspectiva da voz profética e, claro, também dos testemunhos de Ellen White. De tal forma que, graças a Deus por esse movimento impressionante e porque a CPB está liderando esse movimento da perspectiva técnica e dos seus estúdios, vocês conduzindo, e com a colaboração, obviamente, da divisão sul-americana, que está replicando no Adventistas Brasil todo esse trabalho através do seu canal Adventistas Brasil, que tem um alcance muito grande. Muito obrigado a você, pastor Márcio, você, pastor Vinícius, e será uma bênção essa semana toda. Excelente, pastor Adolfo, que bênção, nós estamos juntos. E a maioria das pessoas aqui, muito provavelmente o conheça, mas vale a pena a gente reforçar aqui, o pastor Adolfo é o reitor dos seminários adventistas na América do Sul e também o líder do departamento de Espírito de Profecia para a igreja nesses 8 países da América do Sul. Então, pastor Adolfo, nós certamente teremos mensagens muito especiais que vão falar ao coração das pessoas. E eu queria te pedir uma coisa, para que a gente comece esse programa pedindo a bênção de Deus, nós gostaríamos que o senhor iniciasse com uma oração, pedindo a direção divina sobre tudo que nós falarmos aqui. Pode ser? Claro. Então vamos orar. Você, amigo, amiga, onde está, feche seus olhos, concentre o seu pensamento. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado porque já iniciamos uma semana neste domingo, já fizemos atividades hoje, agradecemos o seu cuidado nesse dia e a fé, demonstramos fé em saber que durante essa semana o Senhor nos abençoará nos estudos, no trabalho, no descanso, nas diversas atividades que tivermos que desenvolver e nas decisões que precisaremos tomar. Mas nesta semana, todas as noites, começando hoje, temos esse evento especial, Pai. A Semana do Espírito de Profecia, aqui no Brasil, intitulada O Grande Conflito, mas um movimento lindo em toda a América do Sul, nos países da divisão sul-americana da nossa igreja. E eu peço essa bênção para todos os lugares,
para todos os pontos de transmissão, para todos os estúdios. Abençoa os âncoras, os irmãos, os pastores que vão dirigir, que vão interagir. Abençoa os pregadores que se prepararam para apresentar os temas. Abençoe também os equipamentos que são utilizados para que eles funcionem, para que não haja nenhuma falha e para que a mensagem que foi pensada e preparada com tanto carinho chegue a cada casa do irmão, da irmã, do jovem, do adulto, da criança, do adolescente, do juvenil, para que este alimento possa fortalecer a nossa fé e também fortalecer a nossa esperança e assim estejamos melhor preparados para cumprir a missão. Abençoa aqui nesse momento o pastor Márcio ao conduzir o tema, ao diálogo, à interação, ao pastor Vinícius logo após que ele vai apresentar o tema de hoje e também as interações que teremos com os diversos campos e inaugurações. Mas, sobretudo, abençoa a mente e o coração dos amigos e amigas que nos acompanham, para que esta mensagem chegue ao coração e nos mostre a tua vontade. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nossa gratidão ao pastor Adolfo, que falou diretamente aí de Salvador, na Bahia, né, da sede da Igreja Adventista para os estados da Bahia e Sergipe. Pastor, o senhor voltará ao longo aqui da semana para trazer uma mensagem especial para nós também na sexta-feira. Então, que Deus te abençoe e a gente se encontra em breve aqui novamente. Muito legal, Márcio, sentir a vibração do pastor Adolfo, Excelente. a empolgação Excelente. dele. Eu tenho certeza de que a bênção de Deus, que nós temos usufruído a bênção de Deus aqui no nosso território, no mundo inteiro, mas no nosso território aqui na América do Sul, tem que ver também com essa ênfase importante que nós damos na revelação de Jesus. Uma característica essencial da Igreja de Deus no tempo do fim, em toda a história, mas no tempo do fim, é o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Nós não podemos perder essa ênfase, nós não podemos rebaixar a importância dessa mensagem, né? Então é muito legal saber que a Igreja no Brasil e na América do Sul para uma semana para enfatizar o dom profético e o espírito de profecia. Então que bom que você também está aí com a gente. Continue conosco, repetindo a ênfase, né? Compartilhe esse link com mais pessoas para a gente poder disseminar essa mensagem tão importante para mais gente, para que mais pessoas conheçam sobre o amor de Deus. Porque, no fundo, o grande conflito é a grande mensagem de que Deus é amor. Você vai perceber isso ao longo da semana. Essa grande batalha entre Cristo e Satanás, ela está em curso porque Deus está defendendo a verdade universal de que Ele é amor e nós precisamos entender isso e compartilhar isso com outras pessoas. Estava falando da igreja, né, Márcio? Exato. Então, o pastor Adolfo aí representando o departamento, mas a igreja inteira está envolvida nisso, né? Exatamente. E por falar nisso, nós temos, pastor Vinícius, uma mensagem muito especial que foi preparada também agora para esse contexto de introdução aqui da nossa semana. Nós vamos trazer aí um vídeo com uma mensagem para você, que foi gravada para você, pelo pastor Stanley Arco, que é o presidente, o líder da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul. Então, confere aí esse recado especial do pastor Stanley sobre a nossa semana aqui, que foi gravado especialmente para você. Olá, amigos e irmãos. Qual a importância do dom profético para os dias de hoje? O dom profético é importante porque, primeiro, é uma manifestação do Espírito Santo na igreja, que busca edificar, encorajar e consolar os crentes. Ele traz uma palavra de Deus para a igreja no presente e ajudando a direcionar e fortalecer a comunidade de fé. 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Segundo, para trazer correção e alerta quando necessário. Os profetas eram chamados por Deus para denunciar a injustiça, a idolatria e a opressão. Da mesma forma, o dom profético hoje tem o papel de falar a verdade, chamar a igreja ao arrependimento e mostrar o caminho correto. Oséias 6, verso 5 diz: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Terceiro, desempenha um papel importante na confirmação da palavra de Deus. Muitas vezes Deus fala
de várias maneiras a múltiplos profetas, trazendo mais clareza e confiança na orientação divina. Hebreus 1, verso 1, diz: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Quarto, para equipar e capacitar os crentes. O dom de profecia pode despertar dons e ministérios, ajudando a identificar e impartir os talentos e habilidades que Deus concedeu a cada pessoa. Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quinto, o dom profético é importante para a igreja hoje, porque ele exalta a autoridade e soberania de Deus. Ao trazer revelação e direção divina, o dom profético lembra que Deus ainda fala e se importa com seu povo, estabelecendo a sua vontade, o seu propósito na terra e apresentando um presente feliz e um futuro cheio de esperança. Segundo Crônicas 20:20 diz: creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Então, fica o conselho final de Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito bom ouvir as palavras do pastor Stanley, essa reflexão muito importante sobre o dom de profecia e a importância que nós temos hoje de ouvir, né, a orientação profética para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família. E esse é o objetivo dessa semana, né, que todos nós que estamos aqui possamos ter a nossa atenção voltada para a revelação divina. Muito legal, né, Tonete? A gente poder dar essa ênfase especial. E aqui na editora, a gente também trabalha fortemente para que mais mais conteúdo e mais material possa estar disponível para as pessoas em relação ao dom profético. É uma bênção, né? A gente poder contar com esses vários materiais, ferramentas. Ao longo da semana, a gente vai compartilhar aqui vários recursos que nós temos à disposição, acessíveis, né? Para que a gente possa se aprofundar, entender essa mensagem, a relevância dela, né? E veja, nós temos aqui, cada semana a gente vai compartilhar aqui com o pessoal que está nos acompanhando vários materiais que nós temos à disposição aqui na nossa editora, né? E é um privilégio, você trabalha diretamente com os livros, os escritos de Ellen White aqui, né? Como coordenador desta editoria, ou seja, é uma área aqui dentro da editora que trabalha especificamente, não é, pastor Vinícius? Exatamente. Com as obras de Ellen White. Nesse momento nós estamos fazendo, se me permite, claro, um trabalho muito importante, que é exatamente a atualização dos escritos de Ellen White. Nós já temos a coleção dos livros de Ellen White no Brasil, aquela antiga coleção Bordeaux, muito bonita, que as pessoas têm, mas a gente entendeu a necessidade de ter um texto mais atualizado, mais acessível, preservando, obviamente, a essência do conteúdo e o conteúdo integral ali, mas com uma linguagem, você sabe que a língua ela evolui, as palavras às vezes perdem o sentido, então nós estamos fazendo esse trabalho de atualização da linguagem e a nossa coleção do Espírito de Profecia no Brasil, em português, contará com 63 livros. Desses 63 livros, já atualizamos 35 livros nessa nova roupagem, né? Com a nova capa também, a capa cinza. Quando a câmera está no pastor Tonete, você vê atrás dele. Exatamente, uma parte da coleção ali, né? Exatamente. Essa coleção que já está disponível para você adquirir, se você desejar. E logo, logo nós vamos tê-la completa, né, para que a gente possa manter acesa a chama do dom profético aqui e as pessoas possam continuar entendendo e as novas gerações possam continuar tendo acesso a esse conteúdo tão importante, né? Mas, além disso, tem mais outros conteúdos que a gente vai trabalhando para que você possa conhecer mais sobre esse tema tão importante. Perfeito, excelente. Eu estava movimentando os livros aqui, acho que não estava dando para o pessoal ver, né? Mas são duas obras excelentes, são lançamentos. Nós temos aqui, você sabe, o Caminho a Cristo é um clássico
né? É um clássico de Ellen White, um livro conhecidíssimo, né? Traduzido para vários idiomas, mas esse livro aqui, esta versão, é uma versão nova, com comentários do pastor Bullion, né? E nós temos também este outro, Boa Noite Filho, que também é um lançamento, e a gente, pastor Vinícius, gravou um vídeo aqui que traz um pouquinho mais de detalhes sobre essas duas obras maravilhosas, né? Que estarão à disposição da igreja. Você vai perceber aí que neste vídeo nós estávamos divulgando a Semana do Espírito de Profecia, né? Ao mesmo tempo que falávamos dos livros, né? Então, não estranhe quando nós falarmos que a Semana do Espírito de Profecia ainda iria acontecer. Foi por essa razão. Mas nós decidimos compartilhar esse vídeo aqui novamente porque ele tem detalhes interessantes sobre esses dois livros que nós queremos destacar. E com um detalhe adicional, antes de a gente soltar o VT aqui, pastor Vinícius, quem quiser ganhar estes lançamentos aqui, fique até o final aí da nossa live, porque a gente vai ter um momento especial de um concurso cultural aqui. Então, fique ligado aqui no nosso programa, porque pode ser a sua oportunidade, né? Vamos acompanhar então um pouquinho mais detalhes sobre esses dois lançamentos maravilhosos aqui. Está chegando a Semana do Espírito de Profecia, que acontecerá de 29 de outubro a 3 de novembro. E nós vamos estar juntos nessa jornada, hein? Mas agora permitam-me compartilhar com vocês um segredo. Na verdade, eu tenho em minhas mãos um tesouro. 2 livros muito especiais que vão ajudar a sua vida espiritual. O primeiro é o clássico Caminho a Cristo, que dispensa apresentações, não é verdade? Essa edição, além de trazer conselhos inspirados de Ellen White, agrega comentários do pastor Alejandro Bullion em cada capítulo. Esses comentários trazem não apenas novas perspectivas, mas também injetam vida e dão um toque de atualidade a um livro que é atemporal. Imperdível, não é mesmo? Agora eu quero apresentar um livro inédito e revelador. Você vai conhecer detalhes da história da família White de uma forma única. Eram pessoas como a gente, mas claramente separadas por Deus. Boa Noite Filho é uma história muito envolvente em que o personagem principal é Henry White. Você vai conhecer suas lutas e desafios e entender que nunca vale a pena viver longe dos caminhos de Deus. Por meio dessa história, você vai repensar a sua própria jornada espiritual. Portanto, eu quero convidar você a acompanhar a Semana do Espírito de Profecia, que terá transmissão para toda a América do Sul, a partir daqui, da CPB, da nossa casa para a sua casa. E também quero te convidar a garantir esses 2 lançamentos maravilhosos que você poderá encontrar em nossos canais de vendas ou em uma CPB livraria. Portanto, se prepare para essa semana de crescimento espiritual e descobertas profundas. A gente se encontra lá. Muito bem, você pode conhecer um pouquinho mais aí, então sobre esses livros que certamente serão uma bênção, vão abençoar você, sua família, sua igreja, né? E é uma experiência diferente, não é, pastor Vinícius? A gente poder ler o livro ali sublinhando, ter um material riquíssimo, né, riquíssimo como esse na nossa estante. Tem gente que gosta, claro, de ler também nas versões digitais, né? Mas você ter o livro ali, poder anotar, né, nas margens, é uma experiência diferente, né, sensorial ali, né? Exatamente. São experiências, como você disse, são experiências de leitura diferentes, né? Eu gosto de ter os livros na estante, né? Eu gosto dos livros também ali acessível, né, às mãos, tanto da gente quanto dos nossos filhos, né? O livro também tem esse papel, né, de educar as novas gerações, né? Claro. Então, acho que é importante a gente enfatizar isso. Tem um cheirinho do livro também que a gente gosta. Eu gosto de abrir um livro assim, sentir o cheiro gostoso do livro. É uma experiência interessante. A marcação também, conforme você disse, tudo isso é muito importante. Porém,
a Casa Publicadora Brasileira e a Igreja Adventista como um todo tem a preocupação de disponibilizar gratuitamente todo o conteúdo de Ellen White, tanto em português quanto em inglês e tanto em onde quer que tenha sido traduzido, ou seja, em qualquer língua em que esse material tenha sido traduzido. Que bênção isso, são muitas ferramentas, né? A gente poderia mostrar isso Claro, para quem está nos acompanhando. Claro. A gente tem aí, eu acho que uma tela para a gente mostrar para você, por exemplo, o site que a Casa Publicadora, né, no qual a Casa Publicadora disponibiliza os livros de Ellen White traduzidos e publicados em língua portuguesa. Você pode acessar o site ellenwhite.cpb.com.br e nesse site você tem, como eu disse, todos os livros e é um site muito interessante. Olha aí, está na tela, você pode acompanhar, que ali tem, por exemplo, uma aba de pesquisa em que você, por exemplo, digita a palavra que você quer buscar nos escritos de Ellen White. E essa busca faz com que você tenha acesso à presença daquela palavra em todos os livros que nós temos publicado em língua portuguesa. E aí, veja que coisa interessante, você pode clicar em cima do resultado da pesquisa e já abre a página com o livro que você está procurando e com a palavra que você pesquisou. Por exemplo, se você digitar a expressão Espírito Santo naquela parte de busca ali em cima, está rolando ali, você vai ver, ó, digitar... volta um pouquinho para a gente ter aquela página que tem a parte de busca. No campo de busca, exatamente. Você pode encontrar essa expressão onde, como eu disse, onde ela ocorre nos livros em língua portuguesa. Também tem ali no menu a indicação de todos os livros e você pode pesquisar os livros, abrir o livro e ler os livros. É muito interessante esse material, disponível para você gratuitamente, você não precisa pagar nada para ter acesso a todo o conteúdo em português. Agora, tem um outro site que eu queria falar também, Tonete, que é muito interessante, que é o site dos depositários do patrimônio literário de Ellen White. Esse pessoal recebeu da própria autora em vida, né, um testamento autorizando esse pessoal a lidar com o seu conteúdo, né? Então, o que esse pessoal fez? Eles disponibilizaram online num site chamado EGW Rights, né? Todo o material de Ellen White, inclusive os manuscritos de Ellen White foram digitalizados, estão disponibilizados para todas as pessoas, os periódicos nos quais foram publicados originalmente, muitas das suas cartas, muitos dos seus artigos, as cartas de Ellen White estão ali, os livros originais. Então, é uma riqueza extraordinária, um site muito fácil, muito intuitivo de se lidar com ele. Então, por exemplo, se você quer ver como é que às vezes você está questionando, será que essa tradução está exata mesmo? Você tem o livro em inglês, não é? Você tem um manuscrito dela em inglês. A fonte, né? Original. E você pode ver ali, emenda de uma ferramenta. Se o pessoal do Pastor Vinícius, da equipe do Pastor Vinícius está fazendo um trabalho de você pode conferir lá no site, né? Eu digo porque a gente faz aqui o trabalho de atualização, você pode fazer essa conferição. A igreja é muito transparente com isso, porque nós lidamos com muita responsabilidade com esse legado que nós recebemos, que é um legado profético e que está disponível para todas as pessoas. Então, a nossa ênfase nesse momento é dizer que o material está disponível gratuitamente a todos para acessar, pesquisar da forma como você desejar. A gente tem um material publicado também em livros para te oferecer uma experiência sensorial de leitura, mas esse material está gratuitamente disponível para todos também. São várias formas de acesso, né? Isso é muito bom. Veja, uma ferramenta como essa, que é uma ferramenta para o mundo, né? Exato. Você entra ali, aliás, algo importante a gente mencionar, você pode baixar o aplicativo também do EGW Writings e aí acessar esses recursos todos para Android, no idioma que você quiser. E para iOS. Exatamente, para todos os, né, para esses dois sistemas operacionais. Exatamente. A gente vai falar mais sobre essas ferramentas ao longo da semana, né, para que as pessoas que talvez não estejam acostumadas a acessar essas plataformas também se familiarizem e possam enriquecer a sua busca, né, a sua pesquisa em relação aos escritos de Ellen White, aos temas bíblicos, de repente até buscando textos ali para preparar um sermão, né?
ou para o estudo devocional também, né? Como você bem desejar. Muito bem. Agora, além dessas ferramentas online que nós temos à disposição, dos livros, nós temos também alguns locais, né, que têm esse propósito, esse objetivo também de possibilitar o acesso, né, às pessoas, à comunidade, à igreja, para que elas também conheçam mais da Bíblia e dos escritos inspirados de Ellen White. E aí entram, não é, pastor Vinícius, os minicentros. E uma coisa muito especial que nós vamos ter ao longo desta semana, que a cada dia nós teremos inaugurações de mini-centros White, é isso? Exatamente. Vamos explicar para as pessoas o que são esses mini-centros. Na verdade, são espaços, né, destinados tanto em igrejas quanto em instituições da igreja. Sedes administrativas da igreja, para que as pessoas possam ter acesso a esse legado profético, assim, materializado dentro de um ambiente em que as pessoas vão ter os livros todos ali, vão ter a própria decoração do espaço remetendo ao legado profético, e não só ao legado profético de Ellen White, que é muito importante, mas a própria história da Igreja Adventista. Conforme eu disse, esses elementos são muito importantes, reforçam a nossa identidade, lembram de onde nós viemos, apresentam a nossa missão, né, e para onde nós estamos indo. Então, os mini-centro White, que nós vamos inaugurar cada dia aqui nessa semana, é a oportunidade de a gente reforçar a importância do dom profético e da memória e da identidade adventista. Perfeito, excelente. Veja, eu quero aproveitar aqui o momento para compartilhar com as pessoas, porque eu sei que entre os que estão nos assistindo, talvez tenha muitos leitores aí da Revista Adventista. Legal. E a Revista Adventista agora, no mês de novembro, traz inclusive uma entrevista com o Dr. Renato Stencil, que coordena um centro de pesquisas relacionado, né, aos estudos de Ellen White, que fica no UNASP. Ele vai falar aqui com a gente ao longo da semana, mas ele nos concedeu uma entrevista explicando, por exemplo, a diferença entre os mini-centros White, os centros de estudo e os centros de pesquisa, né, aos quais os minicentros estão vinculados. E geralmente essas instituições estão nos nossos centros universitários, né, realizando pesquisas e, claro, apoiando o trabalho lá na ponta dos mini-centros, né? Então a gente não vai dar spoiler porque as pessoas têm que ler a Revista Adventista, né? Claro. Que é uma grande bênção, esse periódico também que faz parte da nossa história, né? Que ajuda a gente a construir também ou materializar a nossa história. Os centros de pesquisa, que o pastor Renato ele lidera um centro de pesquisa aqui no Brasil, que é sediado aqui no UNASP, Engenheiro Coelho. Isso. Que é ligado ao que a gente disse, né? Que são os depositários do patrimônio literário de Ellen White lá nos Estados Unidos. Né? Que está vinculado à sede mundial da igreja. Né? Então, nós teríamos essa cadeia, assim, né? Essa escada, né? Os depositários do patrimônio literário de Ellen White nos Estados Unidos, os centros de pesquisas autorizados pelo patrimônio literário de Ellen White. Aí depois nós temos os centros de estudo, né? Que são semelhantes ao centro de pesquisa, mas com menos, digamos assim, com menos recursos, né? Mas que também tem muita coisa. E depois nós temos os mini-centros de pesquisa de Ellen White, que são esses que nós vamos ver a inauguração ao longo da semana. Exatamente. E hoje nós começamos com a inauguração de um mini-centro que fica em uma igreja. Como você bem destacou, existem mini-centros em sedes administrativas, em instituições, mas também na igreja local, né? E nós vamos, pastor Vinícius, hoje para o sul da Bahia. Opa, que bacana, hein? Sul da Bahia, Eunápolis. A igreja local está em festa porque estão inaugurando um desses mini-centros com espaços, inclusive, para as crianças, para que elas possam conhecer mais, não somente dos escritos de Ellen White, mas da história adventista como um todo, e entender por meio da história o dom profético também, como você bem assinalou, né? Passa pela história do adventismo, né? Um elemento fundamental da nossa identidade. Então vamos lá, acompanhe aí, enfim, um pouquinho de como que funciona esse espaço e quem sabe aí você saia ao longo dessa semana aqui motivado para ter um desses aí na sua igreja também. Que tal?
Boa noite, que alegria nós estarmos juntos aqui, reunidos e participando desse momento tão importante para a nossa igreja. Estou aqui agora na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na igreja central do Distrito Central, aqui da Missão Bahia Extremo Sul. E nós estamos juntos participando de um momento histórico para essa igreja e também para a região, que é a inauguração do primeiro Mini Centro White aqui da cidade de Eunápolis. Estamos aqui reunidos com líderes, com representantes e com pessoas da igreja, da sociedade, para juntos participarmos do corte da fita, desse momento tão importante para a inauguração desse espaço. Eu vou fazer uma contagem regressiva, vocês também podem contar aí de casa, e vamos contar juntos agora 5 segundos para fazer o corte dessa fita. 5, 4, 3, 2, 1. Esse é um momento muito especial para a nossa cidade, para a nossa igreja. E juntos estamos participando da inauguração desse espaço, pensado com tanto carinho para abençoar essa cidade, para que outras pessoas tenham acesso. Eu estou aqui agora com o líder da igreja, aqui para o extremo sul da Bahia, o pastor Jucimar Noia. Ele é o presidente aqui da nossa missão e ele vai falar um pouquinho para a gente desse momento, da importância de inaugurar um centro como esse. Olá, uma boa noite a todos. É uma alegria poder participar de um momento tão histórico em nossa região, em que se cumpre as orientações da palavra de Deus, porque havendo profecia, o povo está se preparando para obedecer à lei de Deus e às orientações do nosso Pai Celestial. Essa é uma iniciativa que tem acontecido em nossa região. Nossa primeira ideia é incluir os mini centroides nas sedes de distritos, e os nossos projetos arquitetônicos já fazem parte, o mini centroide deles. Então, aqui se conclui mais uma etapa de muitos outros que serão implantados para a honra e glória de Deus. Maravilha, muito obrigada, pastor. Nós agora vamos nos dirigir à placa, vamos fazer o descerramento da placa. E como o pastor explicou, essa igreja também foi uma das igrejas que foram reformadas em um dos projetos que a gente tem por aqui na região. E durante essa reforma foi pensado exatamente a proposta desse Mini Centro White. E nesse momento estamos conseguindo cumprir esse objetivo que foi feito ali nesse momento. Nós agora vamos fazer outra contagem regressiva de 3 segundos para fazer o descerramento da placa. Quem fará esse momento vai ser o pastor aqui desse distrito, o pastor Saul. Pastor, vamos contar até 3 para fazer esse descerramento e vocês vão saber o que está escrito aqui nessa placa também. 3, 2, 1. Muita alegria nesse momento e vamos agora juntos saber o que está escrito nessa placa. Disse allí: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus ao ver o que o Senhor tem efetuado. Encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado, o seu ensino em nossa história passada. Esta placa celebra a inauguração do Mini Centro White Central Eunápolis, hoje, 29 de outubro de 2023, com o apoio aí da Divisão Sul-Americana, a Missão Bahia Extremo Sul e a Igreja Central de Eunápolis. Muitas bênçãos nós teremos através desse espaço. Pastor, só fala um pouquinho para a gente de como isso aqui é importante para essa igreja, como foi o envolvimento dos irmãos para que esse momento acontecesse. Olha, realmente, um Mini Centro White nos mostra a história da igreja, nos mostra também nossa herança, a importância de ter identidade. Hoje em dia, o que mais precisamos é saber de onde vimos e hacia onde vamos. Por isso, cremos que é necessário que em cada igreja tenhamos um Mini Centro White, onde as pessoas tenham acesso à informação, podem ler nossos livros, podem conhecer nossa história e ver como Deus nos abençoou no passado e ter certeza também do nosso futuro. Por isso, creemos que ter os livros de maneira acessível a todos os irmãos de igreja, da comunidade, é uma grande bênção para nós também e para a igreja. Muito obrigada, pastor. Nós temos certeza de que essa igreja e toda a cidade de Eunápolis, que terá acesso a esse Mini Centro White, será abençoado por esse espaço. Vocês verão aqui agora como está sendo distribuído o espaço, como as pessoas poderão aproveitar do acervo que pode ser utilizado aqui. Os espaços abertos serão durante os cultos e em alguns outros horários também serão determinados ao público. Nós temos aqui um espaço de 45 metros quadrados, onde cerca de 20 pessoas podem ocupar ao mesmo tempo. Uma curiosidade interessante
desse espaço é que nós teremos aqui também um espaço para estudos bíblicos, para que as pessoas saibam um pouco mais sobre a igreja, tendo acesso a esses livros, tendo acesso a esse espaço, conhecendo realmente a história da igreja e, através dessa história, possam conhecer um pouco mais sobre a história dos pioneiros, sobre como tudo aconteceu, sobre o que está escrito nesses livros de Ellen White, que são tão importantes. E outra informação importante também é que todas as idades terão acesso aqui aos materiais. Nós teremos livros para as crianças, para os adolescentes. Nós teremos aqui também o material em vídeo no espaço que nós temos aqui na TV, que tem aqui nesse Mini Centro White. E nós teremos a participação também dos irmãos, fazendo a doação de materiais, trazendo pessoas que querem conhecer um pouco mais. E com certeza serão abençoados aqui por ter acesso a esse Centro White, que será aberto a toda a comunidade. Nós agora vamos chamar um dos nossos anciãos aqui da igreja, ele foi um dos pioneiros aqui da Igreja Adventista, tanto em Eunápolis quanto na região. Eu estou aqui com o doutor Moisés, e nós vamos pedir, doutor, que o senhor faça uma oração, proferindo uma bênção sobre esse espaço também, para que a gente encerre esse momento, que as pessoas puderam participar junto com a gente, e para que Deus possa abençoar esse espaço, que com certeza será muito bom, tanto para a cidade, quanto para todos que tiverem esse acesso. Muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar nesse momento o privilégio de ter o Mini Centro Ellen White. Que seja uma bênção para esta igreja e para cada membro da mesma. Como também aquelas pessoas, nossos amigos que nos visitam. Nós te agradecemos por Jesus. Amém. Muito obrigada, irmão Moisés. Que bom que vocês participaram com a gente desse momento tão emocionante, momento que agora faz parte da história, tanto da Igreja Central, quanto da igreja aqui para o extremo sul da Bahia. Uma boa noite para vocês. Muito bem, a gente agradece a equipe, enfim, que possibilitou que a gente tivesse essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa experiência interessante, né, de inauguração de um Mini Centro Arte como este lá no sul da Bahia, em Eunápolis. Aliás, um abraço para o meu amigo Saul Gaspar, pastor lá do distrito, estudamos juntos lá no Peru, e é uma bênção a gente poder conhecer um pouco da realidade de vocês. Muito bem. Centenas de pessoas estão acompanhando aqui a nossa programação, inclusive algumas igrejas, né, que estão acompanhando ao vivo aqui. E olha só, alguns têm nos perguntado aqui, quando será o sermão? Em que momento que vocês apresentarão o sermão? Pois esse momento chegou. A cada noite nós teremos aqui, durante a programação, mensagens muito especiais. E hoje, o tema com o qual a gente começa essa série de mensagens especiais é sobre a história do grande conflito ao longo da Bíblia, como a gente entender a história teológica do grande conflito, que é um tema dominante nas páginas da Bíblia, muito importante. E quem fala para nós sobre isso hoje, explicando, ampliando um pouquinho mais, é o pastor Vinícius Mendes. Ele saiu aqui do estúdio, está num outro ambiente preparado especialmente para essas mensagens, e nós vamos ter a oportunidade de ouvir agora. E eu queria apenas ressaltar um aspecto. Fique ligado, preste atenção, porque o nosso concurso cultural terá que ver hoje com o assunto especial desta noite. Então, fique atento, anote textos bíblicos, os principais conceitos e ideias, para que a gente possa ter esse momento de interação. Vamos lá? Com vocês, o pastor Vinícius Mendes. Olá, tudo bem com você? Estamos começando a Semana do Espírito de Profecia, e neste ano nós vamos falar sobre o livro O Grande Conflito, seus temas, sua importância, sua história e assuntos correlatos a esse livro, que é um best-seller, que tem abençoado as famílias do mundo inteiro e que nestes 2 anos, 2023 e 2024, tem sido o livro missionário que tem alcançado as famílias do nosso país e também grande parte do mundo. Bom, a cada dia dessa semana nós vamos falar sobre um aspecto desse livro, e hoje nós vamos começar falando sobre o tema do grande conflito na Bíblia. A cada dia da semana,
um pregador, estará aqui falando sobre esses aspectos diferentes desse livro que vão certamente ajudar você a entender melhor o assunto, vão abençoar a sua vida e a sua família e vão motivar você não só a ler esse livro, como também a multiplicar esperança, distribuindo esse livro também para outras pessoas, para que essas pessoas também possam conhecer o amor de Deus. Hoje eu vou falar a vocês sobre o grande conflito na Bíblia, conforme eu já disse, e eu espero que você e eu sejamos todos abençoados com esse tema tão importante da Palavra de Deus. Bom, eu vou começar fazendo uma paráfrase do último parágrafo do livro O Grande Conflito. Acompanhe. O grande conflito começou. Pecado e pecadores existem. O universo está contaminado. Toda a vasta criação não vibra mais na mesma pulsação de harmonia e felicidade. Do coração do arqui-inimigo de Deus emanam morte, trevas e tristeza, o que afeta todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, em todas as coisas animadas e inanimadas, paira a terrível dúvida: Deus é realmente amor? Essa paráfrase do último parágrafo do livro Grande Conflito, de Ellen White, bem poderia ter sido a declaração oficial do início do conflito entre o bem e o mal na história do universo. O Grande Conflito é inaugurado com o lançamento da dúvida sobre Deus, sobre a sua lei e sobre o seu amor. O bondoso Criador passou a ser visto por parte de suas criaturas como tirano e injusto. Sua lei, que é a expressão de seu caráter de amor, passou a ser atacada e assim uma rebelião milenar e de dimensões cósmicas teve início no universo. O grande conflito é a moldura da história da redenção. O embate milenar entre o bem e o mal fornece o enquadramento preciso da narrativa bíblica, como também proporciona um entendimento apropriado a respeito dos grandes temas da vida e das doutrinas do livro sagrado. Perguntas como: por que os inocentes sofrem? Onde está Deus no meio do caos e da injustiça do mundo? Quando a maldade e as guerras terão fim? Quem é o povo de Deus? Quais são as características desse povo? Essas e outras perguntas são respondidas de forma muito clara na moldura bíblica do grande conflito. Portanto, você já entende a necessidade de saber o que as Escrituras ensinam sobre o tema do grande conflito. Onde ele começou? Como desembarcou no planeta Terra? Como se desenvolveu na história bíblica? E qual é o final preparado e devidamente profetizado para ele? Bom, vamos então passar por essas partes importantes do grande conflito e nós vamos começar do início, né? Vamos começar como ele se iniciou misteriosamente no céu. O início do grande conflito coincide com o início da história do pecado. Então, esse é um ponto que eu quero enfatizar logo de início com você. Grande conflito e pecado iniciam no mesmo momento. Então, para a gente remontar ao início do conflito, vamos entender a essência do que é pecado a partir de uma definição bíblica muito clara, que está em 1 João, capítulo 3, no verso 4, texto muito conhecido, mas muito importante, que diz que pecado é a transgressão da lei. A palavra grega, traduzida em português como transgressão da lei, é a expressão grega anomia, que significa exatamente negação da lei. A não, nomia, lei, de nomos, lei. Então, anomia, traduzida como transgressão da lei, na realidade significa não lei, negação da lei. E é exatamente assim que o grande conflito e a história do pecado começaram.
a eterna e imutável lei de Deus, que é a expressão de seu caráter amoroso, justo e santo, essa lei foi questionada. Não se esqueça que o mesmo apóstolo João, na mesma epístola, define Deus como amor. Deus é amor. E a sua lei é a expressão do seu caráter. Então, de modo misterioso, que a gente não sabe como, o mais elevado querubim, que era guardador do trono de Deus, manifestou no coração sentimentos que até então eram inexistentes no universo. Ele manifestou orgulho e inveja, pasmem, inveja do próprio Deus. Questionou a lei amorosa de Deus, desejou ser maior que o Criador e quis tomar o lugar do Filho de Deus e instaurar um regime, um governo em que ele é o próprio Deus. A Bíblia revela os primórdios desse conflito no céu de relance. A gente não vê claramente a Bíblia explicando isso, mas algumas passagens nos permitem perceber como essa história teve início lá no céu. Por exemplo, a partir de juízos proféticos divinos sobre 2 monarcas ímpios da antiguidade bíblica, nós podemos ver de relance o início da terrível rebelião que ocorreu no puro ambiente celestial. A primeira passagem que eu queria considerar com você sobre o início do conflito do céu é exatamente Isaías, capítulo 14, dos versos 12 a 15. Nesse texto de Isaías, nós vemos ali o rei de Babilônia, na época, que em toda a sua empáfia e orgulho reproduzia o caráter de Satanás. Então, nessa passagem, em Apocalipse, exatamente, em Isaías, 14, no verso 12, nós encontramos um vocativo usado para se referir ao rei de Babilônia, mas que serve para aludir ao originador do pecado. Aparece na sua Bíblia, Isaías capítulo 14, verso 12, a expressão ó estrela da manhã. Essa expressão estrela da manhã é a tradução de uma expressão hebraica, Helel, que significa algo como muito brilhante, cheio de luz, e que foi traduzida para a versão latina das Escrituras como Lúcifer, um nome próprio. Então a gente pode entender que essa expressão Helel, ao se referir ao rei de Babilônia, era o seu epíteto, ou seja, o seu apelido que definia a sua identidade, cheio de luz, mas que também se refere ao nome próprio do anjo que iniciou a rebelião no céu. Esse anjo era cheio de luz, ele era brilhante, mas infelizmente se tornou o pai de todas as trevas, a origem do pecado, porque em seu coração surgiu o pecado. Em Isaías, capítulo 14, 12 a 15, encontramos também o tipo original de pecado que se manifestou no coração de Lúcifer. Observem que nessa passagem são empregados 5 verbos na primeira pessoa do singular, cujo sujeito é o conhecido eu. Nessa passagem, Lúcifer exalta a si mesmo, o seu eu contra Deus. Ele diz, conte comigo os verbos, ele diz, eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, eu me assentarei no monte da congregação, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei como Deus. 5 vezes ele usa o pronome eu, o que revela a origem orgulhosa do pecado. O pecado surge no céu e o conflito se inaugura no céu com o desejo de alguém se tornar mais exaltado que o próprio Deus. Então pense comigo, o pecado inicial é o orgulho, que significa basicamente olhar para cima e não enxergar ninguém, olhar para frente e ver apenas a própria imagem como um autorreflexo, um espelho. E olhar para baixo e enxergar todo mundo, inclusive o próprio Deus.
Uma outra passagem que eu quero meditar com vocês também, que ajuda a gente a entender como surgiu o conflito no céu, é Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 14. Nessa passagem, nós encontramos alguns elementos muito importantes. E lembre que essa passagem também se refere a um ímpio tirano, nesse caso o rei de Tiro, que espelhando o caráter de Lúcifer, de Satanás, nos dá sinais de como o pecado surgiu no coração de Lúcifer lá no céu. O texto diz que o grande rebelde, simbolizado aqui pelo rei de Tiro, era um querubim, porque o texto diz que esse rei de Tiro é como se fosse um querubim. Era um querubim. E esse querubim era modelo de perfeição, sabedoria e beleza. Veja, modelo de perfeição, sabedoria e beleza. A passagem revela também que o pecado surgiu no lugar mais sagrado do universo, que na Bíblia aqui aparece como o Éden de Deus, local em que está o trono do eterno, o trono da majestade do céu. O profeta descreve, na sequência, os paramentos desse querubim, e com isso descobrimos que esse ser se vestia como se vestiam os sumos sacerdotes. Isso revela a dimensão altamente honrada, espiritual e religiosa da sua ocupação. Ele era como se fosse um sumo sacerdote, por assim dizer, porque estava vestido e paramentado como tal. Na sequência da passagem, Ezequiel capítulo 28, nós somos informados como Lúcifer disseminou entre os outros anjos o vírus do pecado. Aparece a expressão na multiplicação do seu comércio. E com essa frase, na multiplicação do seu comércio, o profeta nos ajuda a entender como o pecado foi levado a cada anjo do céu. A expressão comércio é uma palavra hebraica que remete a essa ideia mesmo de comércio, de comercializar, de vender. E de fato foi mais ou menos isso que ocorreu. Ele vendeu para os anjos a ideia de que Deus era um tirano e que as leis de Deus eram injustas e não podiam ser obedecidas. Ele mercadejou um governo regido por ele mesmo e sem as leis divinas. Ele vendeu a ideia de que ele podia ser o próprio governador do universo e que ele instauraria um regime, um governo sem aquelas pesadas e injustas leis. Lamentavelmente, a terça parte dos anjos comprou essa ideia. E nós lemos tanto em Isaías como em Ezequiel que o lugar de Satanás não foi o céu. Não houve mais lugar para ele, como diz Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 8. Houve uma peleja no céu. Quando ficou claro os dois lados, quando Satanás conseguiu vender a sua ideologia nefasta para um grupo de anjos, houve uma guerra ali no céu, guerra de dimensões ideológicas, teológicas, filosóficas, uma guerra pelo coração daqueles anjos, uma guerra para salvar aqueles anjos da rebelião, mas, infelizmente, Satanás e seus anjos permaneceram na rebelião e foram expulsos do céu. E para onde eles foram, a gente sabe o trágico destino deles para nós. Eles vieram para a terra. E aqui nós entramos num ponto muito importante da história do grande conflito na Bíblia, que é o desembarque do conflito na terra. Esse desembarque do conflito aqui, eu quero chamar a sua atenção para isso. Preste muita atenção aqui. O desembarque do conflito na terra apresenta uma sequência que remete ao início desse conflito no céu. Então, quando a gente olha para o conflito na terra, que está apresentado em Gênesis capítulo 3, a gente também tem nuances de como ele aconteceu no céu. A gente tem insights de como ele começou lá. Aqui também na Terra, e a partir de Gênesis 3, nós também percebemos o desenvolvimento da guerra, da história do pecado, e nós conhecemos o que Deus revela para o final de esperança desse conflito. Em Gênesis 3, encontramos elementos centrais para entendermos o conflito. Ao analisarmos essa passagem, descobrimos elementos que se replicam ao longo de toda a história do conflito e podemos profeticamente entender como a guerra vai terminar.
o conflito termina de modo muito semelhante ao seu início aqui na Terra. E como é que o conflito começa aqui na Terra? Bom, ele começa aqui com Deus estabelecendo a sua lei, que estava materializada na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria ser acessada pelo ser humano. Deus proibiu que o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu à humanidade todas as demais árvores para se alimentar. Então havia uma proibição muito clara. Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, nós sabemos que houve a desobediência dos nossos primeiros pais. E como essa desobediência ocorreu? Ela ocorreu a partir da tentação de Satanás ao primeiro casal humano. E essa tentação começou com a deturpação da palavra de Deus. Você se lembra? Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando Satanás, usando a serpente, conversa com Eva, ele diz as seguintes palavras em forma de pergunta: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vejam que a tentação começa com a deturpação da palavra de Deus. Esse é o expediente original da tentação de Satanás e da instauração da rebelião contra Deus, tanto no céu quanto na terra. O que Satanás deseja que as pessoas, desde o início, pensem é que Deus é sádico, Deus é tirano, Deus é injusto e que Ele não deseja a alegria das suas criaturas. Vocês não podem comer de nenhuma árvore. Foi a mentira que Ele fez. Mas essa mentira é uma deturpação daquilo que Deus disse. Deus disse: não comam de uma árvore. E deu a toda a humanidade todas as árvores do jardim. Então pense nisso. Primeira coisa que eu queria que você pensasse: como é que o conflito começou aqui na Terra? Com uma deturpação da palavra de Deus. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, associada a essa, é que ele se apresenta usando a palavra de Deus. A gente viu isso, né? Às vezes se apresenta até de forma religiosa para enganar as pessoas. Mas o passo seguinte é uma declaração de oposição, de hostilidade declarada contra Deus. Ele disse a Eva: pode comer do fruto, porque você e seu marido não vão morrer. Essa é uma declaração completamente oposta à de Deus. Enquanto na primeira declaração ele deturpa uma fala de Deus, na segunda declaração ele se opõe claramente àquilo que Deus disse. Deus disse: vocês vão morrer se comerem do fruto. E Satanás disse: vocês não vão morrer. Isso é uma declaração contra Deus. Isso é dizer para os seres humanos: vocês podem confiar em mim. Não confiem em Deus. Não confiem no que Deus disse. Confiem no que eu estou dizendo. Confiem na minha mentira. Esse expediente ele continua utilizando ao longo da história e ele vai fazer isso até o final. Se colocar no lugar de Deus, fazer as pessoas independerem de Deus e confiarem naquilo que Ele disse a partir de seus instrumentos. Uma outra coisa que eu quero que você pense, como se deu o início do conflito aqui na Terra, que é muito importante, é o seguinte: Satanás usou o expediente do misticismo espiritualista. Isso é um dado muito importante do início do conflito aqui na Terra, que está presente ao longo de toda a história do conflito e que certamente vai estar no primeiro patamar de importância no final. Misticismo espiritualista. 2 pontos que eu quero destacar em relação a isso aqui. Primeiro é que a serpente é o primeiro médium. Satanás utilizou a serpente como instrumento para falar à humanidade. Satanás usou a serpente como um médium espiritualista. Você entende o que eu quero dizer? Esse expediente espiritualista esteve no início do conflito, se desenvolveu ao longo de toda a história da luta do bem contra o mal. Satanás enganando o ser humano, falando que existe vida após a morte, levando as pessoas a acreditarem nessa mentira satânica.
E esse expediente, não se engane, ele está sendo usado agora e vai se intensificar cada vez mais à medida que o fim se aproxima. É por isso que nós vemos uma propaganda muito favorável ao espiritismo, ao misticismo nos nossos dias. Satanás quer enganar as pessoas com a ideia de que existe chance após a morte. Por que ele quer que as pessoas pensem isso? Porque ele quer que as pessoas morram antes de tomar uma decisão ao lado da verdade. Então não acredite nessas mentiras satânicas de que existe vida após a morte, de que existe encarnação, reencarnação, de que existem estágios paralelos de vida depois que alguém morre. A Bíblia diz que quando o ser humano morre, ele volta para o pó da terra e seu espírito, que é a sua respiração, o seu fôlego de vida, volta para Deus. E depois virá o juízo, mas esse juízo baseado nas decisões, nas escolhas que as pessoas fizeram enquanto estavam vivas. Então, pense nisso. Ele diz aqui: certamente vocês não vão morrer. Esta mentira de Satanás tem ecoado ao longo da história do conflito. A mentira de que existe vida após a morte, de que a alma é imortal e de que nós podemos contar com as oportunidades pós-vida, depois da morte, para melhorarmos a nossa vida, a nossa existência. Hoje é o dia de nós escolhermos a verdade. Hoje é o dia de nós escolhermos o caminho de Deus. Não existe oportunidade depois que a gente morre. Você não tem o amanhã, você tem hoje. Por isso, aproveite enquanto você tem o fôlego de vida e se decida ao lado da verdade. Se você precisa tomar uma decisão ao lado de Deus, o seu momento é agora, não é depois. Não espere, porque você não tem uma outra chance, você tem hoje. Hoje é o dia da salvação. Bom, um outro ponto que eu quero mencionar com vocês também em relação ao início do conflito, que lança luz sobre o desenvolvimento do conflito ao longo da história e que nos ajuda a entender como o conflito vai terminar, é que Deus não deixou a humanidade à mercê de Satanás. Lamentavelmente, nós sabemos que nossos primeiros pais comeram do fruto proibido e com isso foram infectados pelo vírus do pecado e transmitiram esse vírus de pecado para toda a sua descendência, o que inclui a mim e a você. Mas lá no jardim, envergonhados pela sua própria nudez, tentando fazer para si vestes de folhas de figueira, numa tentativa de justificação própria, de justiça própria, numa tentativa de se independer de Deus, Deus não abandonou seus filhos. Lá do jardim, nós ouvimos a pergunta de Deus por entre as árvores, na viração do dia. Deus pergunta a Adão: onde está você? E esta pergunta Deus repete hoje para você, que tem tentado se esconder de Deus, quem sabe, que tem fugido de Deus, que tem tentado vestir vestes de folhas de figueira na vida, tentando justificar-se a si mesmo. Deus está perguntando: onde está você, meu filho? Ao mesmo tempo, ele pergunta: o que você fez? Por que você tentou com as suas próprias forças, com as suas próprias obras, fazer coisas independentes de mim? Onde está você e o que você fez? Por que você não confiou no que eu posso fazer? E hoje você tem a oportunidade de confiar em mim. É por isso que nós encontramos o Evangelho profetizado no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Ali Deus, se dirigindo à serpente, profere uma bênção para a humanidade, a bênção do Evangelho pré-anunciado ali. Ele diz à serpente, Deus dizendo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, a serpente, e a descendência da mulher. A mulher terá um descendente e ele ferirá a sua cabeça, a serpente, e você vai lhe ferir o calcanhar. Isso nós encontramos em Gênesis 3,15. Eu quero destacar Deus dizendo: eu porei inimizade entre você, serpente, e a mulher que representa a humanidade. Preste atenção nisso. Por que Deus põe inimizade entre nós e a serpente?
Sabe por quê? Porque quando nossos primeiros pais comeram do fruto do pecado, eles se tornaram amigos do inimigo e inimigos de Deus. Todos nós, infectados com esse vírus, nascemos em inimizade contra Deus. Nós nascemos debaixo da opressão do tirano Satanás, usurpador desse planeta. Nós nascemos como escravos do pecado e não haveria solução e esperança para nós, a menos que Deus proporcionasse uma saída para nós. E essa saída é a promessa que Ele faz. Porém, inimizade entre a serpente e a mulher. E como Ele implanta essa inimizade, como Ele cria esse conflito entre nós e Satanás, com a promessa de que a mulher teria um descendente, um grande herói que se levantaria para enfrentar a antiga serpente, o dragão alado, e venceria o dragão e libertaria a humanidade da opressão tirânica de Satanás. Esse descendente, meu querido amigo, minha querida amiga, esse descendente é Jesus. E Jesus veio e cumpriu a profecia de Gênesis 3,15 e esmagou a cabeça da serpente e deu a nós o direito de vivermos para sempre. Devolveu para os santos do Altíssimo o reino que havia sido usurpado por Satanás e se tornou o rei desse mundo. E nós somos reis e sacerdotes com ele, com Cristo. Somos súditos desse novo reino que Ele inaugurou com a sua vitória. Meu querido amigo, o grande conflito é vencido por Cristo. Cristo já venceu esse conflito na cruz e nos dá hoje a oportunidade de nos aliarmos ao seu lado para também sermos participantes dessa vitória. Ele coloca a inimizade entre nós e Satanás, o que significa dizer que nós não precisamos mais ficar debaixo da opressão do inimigo. As portas da cadeia, do abismo foram abertas e nós somos livres em Jesus Cristo, porque Ele esmagou a cabeça da serpente. O conflito foi vencido por Cristo, mas a pergunta que fica é: esse conflito foi vencido na sua vida? Você aceita a vitória de Cristo nesse conflito? Você se sujeita a Cristo e renega o inimigo de Deus e seus planos e seus ardis e sua sagacidade? Se você deseja isso, Cristo vence na sua vida. Você sabe que a história em Gênesis 3 termina com nossos pais expulsos do Jardim do Éden. Eles saem de lá para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou melhor, para não comer da árvore da vida, porque eles haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para com isso não perpetuarem uma vida de pecado. Eles saem de lá, no entanto, cheios da esperança de que um dia eles voltariam para casa, que eles retornariam para o Éden, que depois da vitória de Cristo, eles poderiam voltar para lá. E desde aquela expulsão foi implantada em nosso coração uma saudade do céu, uma vontade de voltar para casa, uma vontade de viver nesse ambiente puro, sem a presença do pecado, num ambiente em que não haverá mais pecado e não haverá mais conflito. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, esse dia em breve vai chegar. Jesus voltará em breve. E assim nós poderemos viver nessa era infindável de felicidade eterna. É refletindo sobre isso que Ellen White termina o livro O Grande Conflito no último parágrafo, pensando profeticamente e poeticamente no que vai ser o universo sem a presença do pecado. Ela diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus
é amor. Que coisa linda saber que esse conflito um dia vai ser finalmente terminado, em que não haverá mais raiz nem ramos do pecado e que nós poderemos viver para sempre o plano que Deus planejou para nós. O meu convite para você nesse momento é aceitar a vitória de Cristo. Essa vitória é real, mas ela precisa se efetivar na sua vida. Se você permitir que Cristo crie inimizade entre você e o inimigo, se você permitir que o Evangelho brote no seu coração, frutifique no seu coração, floresça no seu coração, haverá mais uma vitória de Cristo dessa vez na sua vida. Se você deseja essa vitória, deseja declarar que Deus é amor, se você deseja renunciar à rebelião de Satanás, que se coloca contra Deus, contra seu caráter e contra sua lei, se você deseja declarar mais uma vez que Deus é amor, eu convido você a orar comigo, declarando que Deus é amor, seu caráter é justo e que nós temos uma chance de viver para sempre com Ele por causa do seu amor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo Evangelho, muito obrigado pela vitória de Cristo no grande conflito. E o nosso desejo é que essa vitória se efetive na nossa vida hoje. Nós declaramos que Tu és amor e nós aceitamos esse amor definitivamente em nossa vida. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa mensagem poderosa apresentada pelo pastor Vinícius. E assim vai ser a cada noite. Teremos convidados aqui diferentes compartilhando mensagens a respeito do tema principal que nós estamos apresentando aqui, o grande conflito. Hoje a gente entendeu um pouco, a respeito da história bíblica e teológica do grande conflito, e ao longo da semana outros aspectos serão trazidos aqui para que você, ao fim desse período, você tenha uma visão ampla a respeito desse tema. Bem, as perguntas são uma forma interessante de a gente reforçar o aprendizado. E por isso eu queria lançar uma pergunta aqui hoje. Nós anunciamos lá no início da nossa programação que se você desejasse ser presenteado com um desses 2 livros aqui, que você conheceu um pouquinho mais hoje, estes lançamentos, que você segurasse até o final, prestasse muita atenção na mensagem do pastor Vinícius para poder responder essa pergunta. Veja, eu quero esclarecer um ponto aqui também. Nós estamos em 2 canais, pelo YouTube e pelo Facebook, então são 4 chats. Portanto, a pergunta que eu vou fazer hoje aqui vale para quem está no canal Adventistas Brasil acompanhando pelo YouTube. E amanhã nós vamos oferecer oportunidade para quem estiver acompanhando por meio de outro canal. Mas hoje é pelo canal Adventistas Brasil no YouTube. E a pergunta que a gente vai colocar aqui, para que você possa responder e, quem sabe, ser presenteado com um desses materiais aqui, é a seguinte. Olha só, preste atenção aí. Quais são 2 textos bíblicos fundamentais lá do Antigo Testamento que o pastor Vinícius mencionou ao longo do sermão, que falam sobre o início do grande conflito no céu? Eu vou repetir a pergunta e as 2 primeiras respostas corretas que nós recebermos irão ser os ganhadores desses 2 livros maravilhosos. Quais são 2 textos bíblicos fundamentais do Antigo Testamento que foram mencionados aqui no sermão e que abordam a respeito do início do grande conflito lá no céu, valendo a partir de agora? Eu estou acompanhando aqui, olha só, temos pessoas aqui mencionando, mas estão mencionando um texto só, tem que ser os 2 textos bíblicos do Antigo Testamento. Primeiro que aparecer aqui na minha tela com a resposta correta vai ganhar. E olha só, eu já tenho aqui Isaías 14 e Ezequiel
28. Tá certo, pastor Vinícius? Você já está de volta aqui com a gente. Certíssimo, pastor Tonete. Certíssimo. É isso mesmo. Muito bem. Então, primeira que apareceu aqui para mim mencionando esses dois textos foi a Heloísa Helena Barbosa. Não diz aqui de onde é, de repente você possa compartilhar aí, Heloísa, de onde você está falando. E também o Mário Luiz Santos, Isaías 14 e Ezequiel 28. Parabéns para o Luiz e para o Mário. Muito bem, prestaram bastante atenção aí, né? A cada noite a gente também vai ter a oportunidade, pastor Vinícius, de poder ampliar um pouquinho a respeito do tema que foi exposto no sermão, né? E essa é a oportunidade, a gente poder conversar um pouquinho, a gente já está indo para o final aqui da nossa live, né? Então, parabéns aí àqueles que participaram aqui do concurso, mas agora vamos conversar um pouquinho mais e a gente pede que você continue ligado aí, prestando muita atenção no que nós vamos dizer agora, né? Veja, você falou a respeito da importância do tema do grande conflito, que é algo que permeia as páginas da Bíblia, enfim, do Gênesis ao Apocalipse. E nós poderíamos dizer também que nos escritos de Ellen White, o tema do grande conflito é uma espécie de um princípio organizador dos temas que ela explorou ao longo dos seus 70 anos de ministério? Sem dúvida. E essa, para mim, é uma das uma outra importante evidência de que Ellen White realmente recebeu o dom profético. Porque ela segue a mesma lógica da Bíblia em seus escritos. É evidente para qualquer estudioso das Escrituras que a Bíblia ela é organizada a partir do grande conflito entre Deus e Satanás. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E você vê dois grupos que estão em constante oposição, mas a vitória de Cristo ela é garantida e ela já foi efetivada. Ellen White basicamente faz na sua obra, especialmente nessa obra que a gente chama da série Conflito, um comentário da Bíblia. E ela identifica o grande conflito como esse elemento organizador das Escrituras, e este elemento organizador das Escrituras também, conforme você disse, vai organizar o pensamento de Ellen White, porque o pensamento de Ellen White é um pensamento subordinado à Bíblia. A Bíblia, as Escrituras. Então, se as Escrituras elas se organizam a partir do grande conflito, e Ellen White vai fazer um trabalho de interpretação da Bíblia, vai apresentar a Bíblia, né? Como ela mesma disse, como luz menor, seus escritos, apontando para a luz maior, faz muito sentido que ela use o mesmo elemento organizador da Bíblia em seus escritos. Perfeito, excelente. Bem, eu queria que você elaborasse um pouco mais também a respeito da relação entre a crença no grande conflito, que é algo muito importante para nós como igreja, faz parte da nossa identidade, como nós ressaltamos aqui hoje, né? E o dom profético, né, manifestado na igreja nos últimos dias. Elabore um pouquinho mais a respeito dessa conexão. Existe uma relação estreita e profunda entre o tema do grande conflito, entre Cristo e Satanás, e o dom de profecia. Essa relação fica evidenciada, por exemplo, numa passagem muito importante do Apocalipse, que é o capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência, que tem duas características. Primeira, guarda os mandamentos de Deus, e segunda, tem o testemunho de Jesus. No Apocalipse, a gente encontra que a expressão o testemunho de Jesus significa o espírito de profecia. Isso está em Apocalipse 19, verso 10. Então, no ambiente profético, Apocalipse 12, 17 se situa exatamente no tempo do fim. Então, o dragão se ira contra os restantes da descendência da mulher, ou seja, Deus tem um povo no tempo do fim que tem duas características, guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Qual é a relação, portanto, do dom profético com o grande conflito? Veja, o dragão está em guerra contra a igreja. A igreja que tem duas características, guardar os mandamentos e ter o dom de profecia. Então a gente já vê que Satanás, ele se ira por causa dessas características. Então existe a guerra de Satanás contra nós, porque nós mantemos essas características que Deus nos deu. Uma outra coisa muito importante é que o grande conflito, tanto em sua origem no céu, quanto em seu desdobramento na terra,
e também no seu final é um grande conflito, é um conflito que se baseia basicamente numa guerra, vamos chamar assim, teológica, que se articula a partir de armas que se originam no campo das ideias e das ideias mesmo, essa é a expressão. Por exemplo, Apocalipse 12 diz que quando Satanás foi expulso do céu, houve um louvor a Deus, e a expressão que se usa lá é que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O que evidencia que as armas que Satanás usa são armas de palavras. Ele também é apresentado no contexto do conflito como sedutor, como enganador, como mentiroso. Ou seja, como que essa guerra é travada? No campo das palavras. Ao mesmo tempo, o exército de Cristo, e Cristo vence essa guerra, e nós somos convidados a vencê-lo, também usando esse tipo de armas, só que as armas corretas. Por isso que o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, é uma característica central da igreja, porque é a partir do dom de profecia, que é a revelação de Jesus Cristo, que nós temos acesso às armas para resistir e vencer no conflito. Né? Por exemplo, Apocalipse 12, verso 11, diz a respeito da vitória dos crentes. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. E o que é o sangue do Cordeiro, senão o maior e mais eloquente testemunho de Jesus? É um testemunho sem palavras, é óbvio. Claro. Ele foi para a cruz como uma ovelha muda, mas ali ele deixou evidenciado que Deus é amor. Ele provou para o universo que a acusação mentirosa de Satanás, que a acusação de Satanás era mentirosa. Ele disse, Satanás no início, Deus não é amor. Mas quando Cristo vai para a cruz, como ovelha muda, ele diz, olha, Deus é amor. E fica incontestável essa verdade. Então é o testemunho de Jesus. Na sequência, o Apocalipse diz que nós vencemos pelo testemunho, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que demos. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, incorporamos essa crença em nossa vida e disseminamos essa crença a outras pessoas, nós somos vitoriosos. É por isso que nós temos que ter o testemunho de Jesus, porque esta é a arma com a qual nós enfrentamos Satanás e nós o vencemos. Perfeito. E aí nós entendemos, Tonete, por que existe uma ira fatal de Satanás, ou frontal de Satanás contra a igreja e contra o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia é a maneira que nós temos de nos proteger contra os ataques dele. Sem o dom de profecia, nós nos encontramos vulneráveis aos ataques do dragão. Então, por isso que nós estamos numa semana como essa, para que a gente possa voltar nossas atenções, especialmente para a Bíblia, que é a revelação de Jesus Cristo, e para a revelação especial de Jesus Cristo para a igreja no tempo do fim, porque essas são armas que nós usamos para proteção contra os ataques de Satanás. Perfeito, excelente. Para a gente terminar, pastor Vinícius, textos como o de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, também traz essa linguagem do grande conflito, ao dizer que a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, mas sim contra as potestades, né, nas regiões celestes. E talvez isso traga também uma pergunta que talvez esteja na mente, no coração de quem está nos acompanhando. No sentido de que, olha, o grande conflito começou no céu, mas como que ele nos afeta aqui na Terra? Exatamente. Né? Como que ele impacta a minha vida? Eu vivo hoje no século XXI. O que eu tenho que ver com o grande conflito? A teologia do grande conflito é muito importante porque, entre outras coisas, ela nos ajuda a entender, por exemplo, por que existe tanta injustiça no mundo, por que existe tanto sofrimento. A gente está vivendo num mundo cheio de guerras, né, marcado por tanta dor, por tanto sofrimento. Claro. E às vezes as pessoas se questionam por que essas coisas existem. Alguns questionam, inclusive, o amor de Deus, ecoando no seu coração, mesmo sem saber, a acusação inicial de Satanás de que Deus não é amor. Exato. Então, a gente entende toda essa maldade que existe no mundo, inclusive os sofrimentos, como você disse, que nos afetam como pessoas, a partir desse grande embate entre Cristo e Satanás. É bom saber que quando um filho de Deus está sofrendo, e é possível que nós estejamos falando para pessoas que estão enfrentando a dor, o sofrimento, a angústia nesse momento, você está sofrendo uma atuação direta do inimigo de Deus. Por que o inimigo de Deus quer fragilizar você, quer machucar você, quer fazer você sofrer? Porque, no fundo, ele quer atingir a Deus. Então, a dor, o sofrimento, a maldade que existe no mundo é entendida à luz desta guerra entre Cristo e Satanás agindo para atacar a Deus por meio do ataque a seus filhos. Você quer realmente fazer um pai se sentir mal?
mexe com o filho dele, Claro. né? Então Satanás sabe disso. Então ele vai e faz os filhos de Deus sofrer para atacar a Deus. Mas o grande conflito e a teologia do grande conflito nos ajuda também a ter esperança, obviamente, porque nós já sabemos que esse conflito já foi vencido por Cristo e ele em breve vai concluir. E aí Satanás vai ser vencido em definitivo, né? A sua capacidade de ferir vai ser retirada e os filhos de Deus vão receber a herança e a recompensa que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. Então, eu penso que nós temos que reforçar a esperança na promessa de Deus de que o grande conflito em breve vai terminar. Amém. E que alinhados com Amém. Cristo, alinhados no exército de Cristo, nós seremos vencedores. E vencedores, em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro. Jesus na cruz venceu. E quando nós incorporamos essa crença em nossa vida, quando nós nos tornamos proclamadores dela, nós também somos vencedores com Ele. E essa vitória é nossa, é garantida hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, o inferno inteiro treme quando um crente resolve crer que Deus é amor, que a vitória de Cristo é garantida e resolve crer nessa vitória. O diabo não pode tocar nessa pessoa. O diabo pode até fazer você sofrer aqui e ali, mas ele não pode tirar de você o que é mais importante, que é essencial, a certeza da vida eterna. E esta vai se efetivar em breve, porque Jesus vai voltar em breve, dando a nós o seu galardão. Amém, amém. Deus seja louvado. Eu fico pensando que enquanto nós estamos falando aqui, essa batalha, né, está sendo travada no Sem coração dúvida, de sem alguém, dúvida. talvez esteja nos ouvindo e que ainda precisa tomar a sua decisão ao lado Exatamente. de Cristo. Então nós vamos finalizar com uma oração, além de te agradecer por você compartilhar essa mensagem conosco. Queria pedir que você ore pelo público que está nos assistindo também, né? E porque ao longo dessa jornada, até a próxima sexta-feira, Deus continue falando conosco, com a igreja, com a sua família, com você, né, que está aí acompanhando. Nós vamos orar, pastor Tonete, lembrando que nós estaremos juntos amanhã, né, continuando nessa jornada de Exato. transmissão do amor de Deus e reafirmando o que o pastor Tonete disse. Nós vamos orar para que a vitória de Cristo se efetive na sua vida, para que você tome decisões ao lado da verdade, para que você reafirme essas decisões e convidar você para continuar conosco ao longo dessa semana, que certamente vai ser uma grande bênção. Fechamos os olhos, vamos orar nesse momento. Nosso Deus, obrigado pela vitória de Cristo no conflito. Obrigado pelo amor de Deus que foi reafirmado na cruz. Obrigado porque nós reafirmamos também a nossa crença em Jesus, nossa crença no amor de Deus e com isso nós nos colocamos mais uma vez, alistamos-nos no exército de Jesus e declaramos a vitória de Cristo em nossa vida. Meu Deus, se há alguém agora num grande conflito na mente, duvidando do amor de Deus, com medo de se decidir ao teu lado, eu suplico que o Espírito Santo visite essa pessoa para que essa pessoa tenha condições de tomar uma decisão real ao teu lado e seja vitoriosa com a vitória de Cristo. Amém. Muito obrigado por esses momentos que passamos aqui. Por favor, continue conosco ao longo de toda a semana. É o nosso pedido, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nossa gratidão a você que acompanhou a gente até este momento, até o final da nossa live, como o pastor Vinícius já lembrou aqui. Amanhã, às 20h, hora de Brasília, a gente estará aqui conectado novamente pelo canal Adventistas Brasil e também pelo CPB Editora. Se você tem mais algum amigo aí, algum familiar, algum conhecido que ainda não acompanhou a programação, por gentileza, compartilhe essa mensagem com essas pessoas. A gente se encontra amanhã, que Deus te abençoe. Ore também por esse momento, para que todo este programa cumpra, alcance o seu propósito, o seu objetivo e assim todos nós sejamos edificados ao longo da Semana do Espírito de Profecia. Fique com Deus e a gente se encontra amanhã, no mesmo horário. Até lá.